Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 18. Ô Jesus, segura o relógio aí agora para nós. Essa semana, falei, Deus, eu preciso de uma palavra para a igreja. O que o Senhor quer falar? Deus trouxe muito forte no meu coração sobre o que nós vamos pregar hoje aqui. Quem encontrou? Célula, essa célula aí, essa palavra de célula vai melhorar, porque a partir de agosto aí nós vamos abrir mais 4 células em nome de Jesus. E eu ainda vou abrir uma célula também nesse mês agora. Então, quem não tiver em célula aí, nós vamos abrir o E agora, tá bom? Porque célula não vai faltar em Lagoinha Ribeira, em nome de Jesus, tá bom? Vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor, a quem vocês servem. Quem faz injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. A fé em Cristo, ela muda não apenas indivíduos, mas também famílias. Quem não é cristão verdadeiro no lar, dificilmente será em outra parte. Não teremos igrejas santas, nem uma sociedade justa, se não tivermos lares bem estruturados. Nesse texto, Paulo, ele vai nos dar algumas relações humanas na família e no trabalho. É o que nós vamos ver Paulo falando nesse capítulo 3, versículo 18. É sobre deveres. Pois logo antes, no capítulo 2, Paulo vai tratar sobre aquele que nasceu de novo, sobre aquele que tem uma nova vida em Cristo. E no capítulo 3, Paulo já fala sobre aqueles que já têm uma nova vida em Cristo. Ele não busca mais as coisas desta terra. Os desejos dele não é mais sobre essas coisas dessa terra, mas sim agora é tempo dele buscar as coisas do alto, fazendo morrer as suas paixões terrenas, mundanas. E a partir do versículo 18, Paulo vai nos falar sobre os deveres dentro de casa e também fora de casa. O versículo 18 e 19, Paulo vai falar sobre os deveres domésticos, as responsabilidades domésticas, do marido com a esposa, do esposa com o marido, sobre o papel de ambos, que infelizmente hoje está totalmente trocado, deturpado, mudado, transfigurado, nem sabe quem é quem em muitas famílias hoje. Então, no versículo 20 ao 21, Paulo vai nos trazer sobre o serviço do pai, do serviço em quê? Do tratamento do pai com o filho e do filho com o pai, que infelizmente hoje também já está totalmente mudado. Eu não só falo lá fora, mas eu falo até mesmo dentro do contexto cristão. Filho não obedece mais os pais, filho já enfrenta o pai, filho bate de frente com o pai, filho não quer nem saber se é pai ou não, filho não está nem aí, ele não obedece mais, não honra mais o pai, e o pai também não sai por baixo, acaba irritando também os vossos filhos. Então, Paulo vai tratar sobre isso aqui, dentro do contexto bíblico para nós. E no versículo 22, Paulo já nos fala agora do serviço do servo com o seu Senhor. E do versículo 23 ao 25, Paulo vai concluir de uma forma resumida, que tudo que está acima, que eu acabei de citar, se não for feito como se estivesse fazendo a Deus,
nada valerá, não terá valor nenhum. Paulo está dizendo assim para nós nessa noite: se o seu tratar a sua esposa, ao seu marido, não é como se você estivesse fazendo a Deus, não vale. Se o seu tratar com seu filho, para com seu filho, e o seu filho para com você, de nada vale, não tem valor nenhum o seu tratamento. Se o seu tratamento com o seu patrão, com o seu empregador, se você não serve a ele como se estivesse fazendo ao seu Deus, que é o seu Senhor, de nada vale. Valor nenhum tem, é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Para servir dentro de casa aos nossos cônjuges, sempre nós buscamos agradá-lo. Tem que ser assim, né? E o filho da mesma forma, para agradar ao pai, e o pai também para entregar ou motivar o filho. Mas uma coisa é, aquele empregador, ou empregado melhor dizendo, que é servo, ele trabalha motivado para o quê? Por um salário no final do mês. E talvez dá um chameguinho ali para agradar o patrão, para quem sabe ganhar uma boa promoção. E qual é o problema? Aqui, a motivação que Paulo está tratando para nós. O que adianta eu e você queremos levantar pela manhã, bem cedo, para ir trabalhar? Eu estou indo só porque eu sou, qual que é a palavrinha? Obrigado. Paulo está dizendo, não vai não. Se você vai obrigado para o seu trabalho, pede conta. Ninguém coloca a arma na minha e na sua cabeça para mandar você ir trabalhar. Paulo está nos exortando aqui, desse texto, dizendo, quando você estiver servindo o seu trabalho, sirva como se você estivesse fazendo para o seu Senhor. Quando chega em Cristo, na pessoa de Cristo e para Ele, por que as coisas mudam? Por que fica de qualquer jeito? Só porque achamos que somos alguma coisa? Não, diante do Senhor, nós somos ainda servo e Ele continua sendo o meu e o seu Senhor. Você e eu mudamos de reino, também mudamos de Senhor, mas uma coisa permanece, nós continuamos sendo servo. Mas agora o seu Senhor se chama Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 e 23, Paulo vai dizer assim: você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Nós éramos escravos do pecado, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite-se a oportunidade, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de quem? De Cristo. Vocês foram comprados por preço, e não se tornem escravos de homens. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, vai dizer: vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como ouro e prata que vocês foram resgatados, mas foram comprados, resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem mácula e sem defeito. Por que lá fora, quando nós pertencíamos a outro reino, a outro Senhor, nós fazíamos o melhor, vestíamos o melhor? Uma coisa é certa, é porque nós éramos motivados a fazer para ganharmos algo em troca. Mas eu preciso te dizer uma coisa aqui: o meu e o seu Senhor, chamado Jesus, Ele não aceita barganha, Ele não trabalha com troca. Ou você faz para agradá-lo, como por gratidão, ou você não faz nada.
Ou eu e você levantamos pela manhã para ir trabalhar, para servir o nosso patrão, seja ele quem for, eu não faço para ele, mas eu faço para o meu Senhor. Ou é melhor então deixar que outro faça, do que fazer por obrigação. E fazer por obrigação leva a nos fazer de qualquer jeito. Leva por qualquer jeito, aí deu certo, está funcionando, então tá bom, é isso aí mesmo. Deixa eu te falar para você uma coisa. Não acho que eu e você somos a última Coca-Cola do deserto, porque Deus levanta outro sim, porque a obra é dele. Edgar, quando se trata de corpo eclesiástico na igreja, eu dou o meu melhor, mas quando é lá fora eu não dou. Deixa eu te falar para você uma coisa. O seu Senhor não é só Senhor da igreja, Ele é Senhor de tudo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele é Senhor do teu trabalho, Ele é Senhor da sua faculdade, Ele é Senhor aonde você estiver. Ele é Senhor e dono de tudo. E um dia eu e você teremos que prestar contas de tudo diante do meu e do seu Senhor. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Quando se trata do reino que é dele, não tem motivação. Nós não precisamos de presentes para nos motivar. Nós não precisamos de palavrinha para nos motivar. A nossa motivação é uma pessoa e se chama Jesus Cristo. Ele tem que ser a minha e a sua motivação. Não é presentes, não é oportunidades, não é um sucesso, não é um bom nome nessa terra. A minha motivação tem que ser Ele, simplesmente Ele. Ele é suficiente. Então nós como cristãos precisamos estar motivado pelo nosso relacionamento com Cristo e a nossa responsabilidade diante de Deus. Em Mateus 9,35, Jesus vai dizer uma coisa: que a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Preste atenção aqui. Jesus vai dizer que a seara é grande. Aí talvez tenha aquele que diz assim: beleza, eu sou um cara capacitado, eu que seria o bom para fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não quero saber. Ah, é? Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus disse que a seara é grande e que são poucos ceifeiros, sim. Mas ele não disse em nenhum momento aqui que a obra dele iria parar. Ele não disse em nenhum momento que a obra dele ia parar. Ele disse que era bom que chegasse mais. Mas enquanto não chega, ele conta com aqueles poucos que estão disponíveis para fazer, para servi-lo. Por quê? Porque a obra não vai parar. Porque aqueles que são poucos, como diz um texto bíblico, aqueles que têm Deus é o que? São maioria. São maioria. E é esse que Deus vai usar. Deus, meus irmãos, Ele não unge métodos. Deus unge homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos. Se estes poucos fazerem dele a sua motivação, já basta. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então o que eu quero frisar com os irmãos aqui nessa noite é o texto do versículo 22 ao 23, ao 25. A palavra diz aqui que, ele diz assim: e tudo o que fizerdes fazer de todo o coração. A palavra tudo no original bíblico é o quê? Tudo. É tudo. É tudo. Tudo que você pensa aí, a mão de Deus alcança. Tudo que você está pensando aí, onde você pensa aí, o Senhor já está com seus olhos contemplando, porque tudo é dele. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo, até o nosso comer, o nosso beber, tem que ser para Deus. Você não está solto. Eu e você
estamos livres, livres do pecado. Mas ainda temos um Senhor para prestar conta. O que Paulo quer nos ensinar aqui é que a igreja ela nasceu em uma sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, sancionada pela lei, e era parte do arcabouço da civilização greco-romana. E o problema aqui não era a aceitação da instituição em si, nem de como reagir a uma exigência, como a abolição da escravidão, não. A maneira aqui que Paulo vai tratar nesse contexto desse texto é sobre a aceitação da posição, do tratamento do escravo com aqueles que eram seus senhores, que deviam dar aos escravos o que eles precisassem, mas sob o seu controle. E nenhuma aqui para nós chamada, ela é publicada para derrubar o sistema da escravidão. Paulo não está fazendo isso. Mas Paulo aqui também não oferece nenhum apoio à violência como meio para terminar a escravidão. Isso seria uma medida suicida e profundamente prejudicial à disseminação do evangelho no primeiro século. O tempo não era propício à solução deste intricado problema. Tendo isso em mente, nós vamos poder entender o versículo 22. Que vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só para um ver, para o chefe ver, ou para homens ver, para agradar a eles, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Foste escravo, foste chamado sendo escravo, nós, escravo do pecado. E não te preocupes com isso. Ele disse, se pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Agora nós somos escravos, servos de Cristo, somos servos e teremos que dar conta a um Senhor. E os servos, eles precisam ter espírito de serviço, obediência, fidelidade e sinceridade. Então vamos ver aqui algumas características que o servo não pode ter e nem fazer. Nós vamos ver o texto, vamos usar o texto de 1 Pedro, tá? Meu sermão nessa noite ele é temático, tá bom? 1 Pedro 5, 2 ao 3. Que vocês façam como se estivesse fazendo, como se Deus estivesse entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para os outros. Primeira coisa aqui, não por obrigação, mas de uma livre vontade como Deus quer. Eis a pergunta: o que você faz e fala que é para o Senhor? Se prestarmos atenção, o Espírito Santo está constantemente perguntando para nós: você está fazendo isso por obrigação ou por amor a Deus? Paulo diz que o servo ele deve fazer do seu trabalho um culto, uma liturgia de adoração a Deus. O servo ele precisa trabalhar com alegria, com integridade, dar o seu melhor no seu tempo, dar o seu melhor tempo, o melhor esforço que pode, e dar o seu melhor do seu talento na sua atividade, sem precisar ser cobrado, sem precisar ser vigiado. O patrão está aqui hoje não? Vai do jeito que dá aqui mesmo. O patrão está aqui não, vou aproveitar para tirar um cochilo. Vira a câmera para lá, tira um cochilo. Não é para fazer como se estivesse fazendo para o seu Senhor? E Ele não vê de manhã, de tarde, de noite? Vamos ter que dar conta lá, naquele dia. A palavra grega aqui, de ser vigiado, significa
Trabalhar às vistas, ou seja, só fazer o serviço que pode ser visto. A palavra também pode ter a ideia aqui para nós de só trabalhar quando o chefe está observando. Se o seu apelido lá no seu trabalho é morcego, toma cuidado. Você está pecando, varão. Você está roubando do seu patrão. E o seu Senhor não está feliz com isso. A ética na qual Paulo vai insistir para nós aqui é sobre a verdadeira motivação. O escravo, o servo, ele deve ser diligente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo, e depois de recompensá-lo por seu serviço esforçado. O trabalho do servo, ele deve ser feito de modo desinteressado, sem desejo de impressionar, sem querer galgar um cargo melhor do seu chefe. Não é por obrigação, mas por gratidão. Amém? Segundo, não por ganância, mas com entusiasmo. Nós, como servos de Deus, o dinheiro, a fama, um nome grande, sucesso, cargos de liderança, tanto aqui dentro do ministério quanto lá fora, oportunidades, não pode funcionar como motivação para mim e para você. Não podemos ser motivados por ganância, ou com puxação de saco, perdoa a palavra, mas para querer chegar em lugares. Irmãos, eu participava de um grupo de pastores aqui, que tinha uns pastores lá, uma puxação de saco, e só a graça de Deus, para querer aparecer para o outro, para mostrar que está trabalhando, para mostrar que está fazendo. Enquanto eu sei, eu devo prestar conta aos meus superiores, mas eu tenho uma reunião de 15 em 15 dias para prestar conta sobre isso. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que prestar conta ao meu Senhor, porque eu não faço para agradar homens, eu faço para agradar a Deus. Então, não funciona em fazer demais e ser de menos. O servo não é quanto ele mais tem, o servo não é o quanto ele mais quer, o servo é quanto ele está se parecendo mais ainda em ser simplesmente como seu Senhor. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. No reino de Deus não funciona assim, meus irmãos. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de me que gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Todos nós que estivermos em alguma função, dentro da igreja, seja lá fora no trabalho, na escola, devemos ter essa mesma atitude. Vamos transliterar o texto para nós aqui? É Paulo dizendo assim, eu estou fazendo isso porque Deus me chamou, porque Ele me deu este dom, e é a sua vontade para mim. Ai de mim se eu não fizer. Eu não importo, é Paulo dizendo, eu não me importo se eu estou sendo pago, e nem qual é o valor que isso tem. Não estou fazendo isso como se fosse emprego qualquer, eu faço como se estivesse fazendo para o meu Senhor. O mesmo vale para todos nós, seja como pais, maridos, esposas, filhos. Precisamos ter o mesmo sentido, ser servo uns dos outros. É algo que devemos fazer com entusiasmo para a glória de Deus, e não por dinheiro, não por posição, mas com entusiasmo em fazer para aquele que é o Senhor de tudo. Terceiro, não como dominadores, diz Pedro, mas como exemplos para os outros. Seja qual for a sua influência aqui ou lá fora,
aqui na igreja, na comunidade, no seu bairro, na sua família, entre os seus filhos. Deus te chama para você ser servo deles. O seu reinado ou sua influência geralmente tem duração curta. Assim que sua posição morre todas as estruturas suas também e desmorona. Por outro lado, quando servimos de baixo e não de cima, pelo exemplo de obediência e santidade na nossa vida, conseguimos produzir frutos permanentes nos outros, que podem continuar a influenciar essa geração ainda de hoje, muito tempo depois que nós já saímos de cena. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer que ele descreve os apóstolos como aqueles que estão no fim da fila, que foram colocados no fim da fila. Não os famosos proeminentes nos primeiros lugares do desfile, mas aqueles que nem são conhecidos por nome, foram condenados à morte, fracos, sem honra. E os maiores líderes, os maiores servos, são aqueles que geralmente são bem desconhecidos e servem muito mais, sem alarde nenhum, somente com o seu exemplo humilde. O servo, ele deve ser íntegro em todas as áreas do seu caráter e do seu trabalho. O empregado cristão precisa ser uma pessoa confiável dentro do seu ambiente de trabalho. Ele não pode fazer cera no trabalho, nem subtrair do seu patrão coisa alguma. Ele precisa ser absolutamente honesto. É o que Jesus está dizendo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Paulo está dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. A Cristo o Senhor é quem estais servindo. Isso é sério. Isso é sério. Muito sério. A gente acha que cristianismo é só isso aqui, né? Em dar o melhor aqui. Se o Senhor é Senhor de tudo, a gente gosta de separar o que é santo, santo é só aqui dentro, lá fora não. Na antiga aliança, as coisas eram santas, mas na nova aliança não, você que é o santo do negócio. É onde você chega, é que tem que ser separado, é que tem que fazer a diferença. Aquele ambiente tem que ser mudado, aquele ambiente tem que ficar diferente. Assim era Jesus, onde ele chegava, o ambiente mudava. Assim sou eu e você. Então, quando estiver servindo, é ao Senhor que estás servindo. Vai imaginando dentro da sua profissão aí. Eu não vou servir desde... Aqui lá não merece não, vou fazer uma coisinha de qualquer jeito para ele aqui, tá bom demais. O Espírito vai te lembrar você lá na sua casa, lá no seu trabalho, quando você pensar em fazer alguma coisa errada, opa, vem aquela luz assim para você. Você está fazendo é para mim. Você está varrendo é para mim. Você está trocando a peça é para mim. Mas diga, ele não é cristão, independente, ele não está colocando lugar aqui. Se está independente, você está fazendo. Não é o problema, não é ele. O problema é você não fazer do jeito que estivesse fazendo para Deus. Esse é o problema. Todo trabalho é digno. Se o fazemos de forma honesta, e todo o trabalho é espiritual, se fazemos para o Senhor. Vou repetir, todo trabalho é de forma digna, se fazemos de forma honesta, e todo trabalho se torna espiritual, se de fato fazemos ele para o Senhor. Agora, isso aqui foi só para trazer uma chamada para nós para perto aqui. Mas nós também, como servos, precisamos também de uma palavra de encorajamento aos verdadeiros servos, que fazem do Senhor a sua motivação, certo? Atos 23, 11. Nós vamos usar como base aqui um texto muito lindo que o Senhor falando a Paulo. Diz assim: na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, diz: Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, e disse: tenha bom ânimo,
Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também vai fazer em Roma. Olha para cá, irmãos. De tempos em tempos, todos nós que servimos, que somos servos verdadeiros, tanto aqui dentro quanto lá fora, precisamos de um encorajamento para continuarmos. Dentro do nosso contexto de mensagem aqui, cá para nós, a dona de casa que enfrenta adversidades, ela precisa de um encorajamento. Sim ou não? Sim. O empresário que enfrenta adversidades, ele precisa também de um encorajamento. Os filhos precisam também de um encorajamento. As crianças com seus estudos, os nossos relacionamentos, em meio a tantas adversidades, precisam de encorajamento. Estamos servindo uns aos outros. E aonde encontrar encorajamento e força para seguir adiante, sem se desviar da caminhada. Entenda uma coisa, caminhada cristã, vou ficar sempre batendo nessa mesma tecla, não é só aqui dentro. Caminhada cristã se faz lá fora, principalmente. Não é você se desviar aqui ou deixar de fazer aqui, mas é também sobre você desistir lá fora. Essa questão é seríssima e precisa de uma resposta urgente. E a resposta é que sim. Temos momentos assim, que dá vontade de desistir, que dá vontade de entregar tudo. Eu não aguento mais aquele patrão, eu não aguento mais aquele chefe, né? Eu não aguento mais isso, eu vou entregar. Servir não é fácil. Só que o quê? Só que temos uma observação já dita aqui. O servir pesado, o serviço a Deus, quando eu falo a Deus é a tudo, o serviço a Deus, ele só se torna pesado quando nós fazemos para o nosso próprio benefício, quando buscamos resultados para o nosso próprio benefício. Por quê? Porque ele é pesado, porque fazemos na força do nosso braço. Aí nós fazemos funcionar. Está dando certo, está funcionando, legal. Mas estou cansado, estou fadigado, não estou aguentando mais. Mas uma coisa pesa, cansa, mas é porque fazemos na força do próprio braço. Porque quando nós fazemos por meio do Espírito, como se estivesse fazendo para o Senhor, escuta uma coisa aqui, tem alguém que mora dentro de você, que a primazia dele, de tudo, sabe qual que é? É glorificar a Jesus. Então é Ele que vai impulsionar você todos os dias, a em tudo que você fazer, glorificar a Jesus. Então Ele está em todo o tempo aí. E quando nós fazemos como se estivesse fazendo para o Senhor, já não funciona mais, agora flui, é natural. Faço por prazer, faço por gratidão. Por que não desistir então de um trabalho? Por que a gente não desiste do trabalho? A gente pode desistir só das coisas que estão aqui dentro. Quando a gente começa a servir, né? Estou cansado, vou entregar, não está dando mais não. A gente é assim, e eu sou o primeiro da lista aqui, a querer entregar, a chutar o balde. A gente passa por isso todo dia. Vou sair daquele emprego lá porque não está dando mais não, nem aguento mais não, vou arrumar outro. A gente é assim. É pecado mudar de emprego? Não, claro que não. Mas olha primeiro se o erro não está sendo em você do que no seu patrão. Nós estamos aqui hoje para aprender a ser verdadeiros servos dentro do nosso trabalho. Quando nós entregamos o servir de Deus, assim, tão fácil, o Senhor, Ele vê o trabalho das minhas e das suas mãos. E Ele vai retribuir com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Então não é hora de parar.
E do texto que lemos aqui, nós podemos ouvir do sussurro dos lábios de Jesus ao coração de Paulo, naquela madrugada, Paulo na fortaleza em Roma, esperando só a morte, pensando que ali seria o último dia da vida dele, ele iria morrer, no desconforto ali. Deus aparece e traz um encorajamento para ele. Olha que interessante. E após as suas 3 viagens missionárias, Paulo agora estava em Jerusalém. Ele havia decidido em espírito que devia ir para alguns outros lugares. E essa atitude de amor de Paulo, com as igrejas gentílicas, para com os pobres de Jerusalém, é o que ele queria fazer. Mas quando ele se olha ali, é a morte. É o tempo de parar. E há momentos na nossa vida, irmãos, que mesmo fazendo bem, ou por estar fazendo bem, somos colocados diante de desafios necessários e muito custosos para nós. Paulo, por exemplo, ele sabia, ele soube do preço que ele pagaria por essa atitude de amor. No decorrer do capítulo 20, ele seria preso em fazer essas viagens, poderia morrer. Só que é nesse momento que a graça de Deus, mais uma vez, vem ao encontro de Paulo e o assiste de forma encorajadora. Tenha ânimo. Então vamos ver aqui algumas lições, tem que correr. Primeira lição, quando a nossa motivação é Cristo, a presença de Deus, ela é a fonte, ela é a nossa fonte ela é a nossa motivação de encorajamento. Em nosso texto nós podemos observar de onde Paulo recebeu a sua principal dose de encorajamento, da presença de Deus. Naquela noite, na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e pondo-se ao lado dele. E há momentos na nossa vida que quando somente a presença de Deus, do próprio Deus, é capaz de nos trazer ânimo, força e encorajamento. Mas somente você e Deus sabe disso, ninguém mais sabe. É por isso que Deus nessa noite veio aqui para te dizer que Ele se coloca ao seu lado. Aleluia. E Ele está te assistindo. E nós já vivemos assim. Eu e você sabemos que é difícil. E quando chega a dificuldade no casamento, no tratar com os filhos, no trabalho, nos estudos, na igreja, no ministério, as vontades de servir começam a ir embora. O sonho que você pensava antes começa a ir embora. Você sonha, planeja, festeja, até conta com as lutas, mas quando a dificuldade vem, o sonho vai embora, acabou a graça. O que fazer então? Parece que Paulo se viu em um momento assim, e só a presença de Cristo, nada menos do que Cristo, era capaz de encorajá-lo e continuar com fé, esperança e amor. A presença de Deus, ela é a fonte de encorajamento para todos, em todos os momentos. Nós precisamos dela para nos encher de fé, esperança e amor, capacitando-nos a prosseguir. E é essa presença que se encontra aqui nessa noite, para te encher e para te preencher com alegria no servir e continuar servindo ao seu Senhor. A presença de Deus. Segundo, a providência de Deus é a fonte de encorajamento. O nosso texto, além de mostrar a presença, também revela a providência. Naquela noite, na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e pondo-se ao lado dele. Paulo deveria estar se sentindo perdido, como eu e você muitas das vezes. Mas Deus não tinha perdido Paulo de vista. Tem momentos que eu e você parece que sumiu Deus à vista, né? Mas Ele não. Ele nunca te perde de vista. Você e eu somos servos, escravos de orelha furada. Pertencemos a um Senhor. E o Senhor, Ele sabe aonde você pisa, aonde você anda, aonde você e eu tentamos esconder. Ele sabe de tudo. Deus sabia onde Paulo estava, qual era a condição do seu filho, em que momento ele deveria chegar. Deus nunca perde os seus servos de vista. Olha que interessante essa história aqui, conta essa história
de um irmão do movimento Quaker, criado em 1652 pelo inglês George Fox, que foi visitar John Brunner na prisão. John Brunner, ele tem um livro dele chamado Evangelho Maltrapilho, muito bom. Brunner se opunha ao movimento e ficou preso por um período de aproximadamente 12 anos. E ao ver Brunner, o irmão teria lhe dito: amigo, o Senhor me enviou a ti, e eu procurei por você mais da metade das prisões da Inglaterra, até te encontrar aqui. Olha o que o John Brunner replicou a ele: de jeito nenhum, não pode ser. Se o Senhor tivesse realmente enviado você a mim, tu terias me encontrado já na primeira tentativa, pois ele sabe que eu estou aqui há muitos anos. O Senhor sabe onde o seu servo se encontra. O Senhor sabe o que passa no coração do servo quando dá vontade de entregar tudo. O Senhor sabe quando dá vontade no coração do servo de largar tudo, de até pedir a morte como Elias pediu. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite aqui: eu te conheço, meu servo. E essa palavra é para você nessa noite, para te encorajar. Não só a minha presença te encoraja, mas a minha providência também te encoraja nessa noite. Spurgeon diz que Deus não possui uma única joia jogada, esquecida por aí. Os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos amados. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. E talvez no momento que ele mais estava necessitado, na noite seguinte. E não foram as grades da prisão ou o pelotão de soldados que impediram o Senhor de chegar até Paulo. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberana providência de Deus em ação e tirá-lo daquela enrascada. Depois você lê lá na sua casa Atos 23, do 16 ao 24. A Bíblia diz que Paulo bate na porta. Os líderes dos soldados, da guarda pretoriana, dos chefes de estado, pegou Paulo, escondeu Paulo, levou ele até Cesareia perante o imperador Félix. Por quê? Porque lá fora todos estavam querendo matar Paulo. Eles guardaram. Deus proveu a proteção do seu servo. Foi com uma escolta dessas, digna, apenas de chefes de estado, que Paulo saiu com segurança daquela enrascada. Trocando em miúdos, a providência de Deus sempre chega na hora certa. E nada impede os planos de Deus. E isso deveria nos encorajar aqui nessa noite, meu irmão. A providência de Deus na nossa vida, no nosso servir, deve ser algo que deve nos encorajar a prosseguir e continuar servindo a Ele, tanto aqui quanto lá fora no nosso trabalho, quanto aqui, quanto as nossas esposas, aos nossos maridos, aos nossos filhos. Deve nos encorajar. Por quê? Porque se Ele está provendo para você, é para você continuar e não parar. Além de Deus ser a fonte de encorajamento, e a presença dele ser, e a providência dele ser, a piedade de Deus também é a fonte de encorajamento. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pôs-se ao lado dele, disse: tenha ânimo. É Deus dizendo para Paulo: tenha coragem. Quando os problemas, as crises nos abatem, seja eles quais forem, perseguição, insulto, traição, fofocas, inverdades, armações, ausência de resultados palpáveis do nosso servir, a falta de reconhecimento, como se tudo isso não bastasse, somos tentados a olhar com desprezo para tudo que fizemos e de até parar de servir. Sim, claro, erramos tantas vezes, somos imperfeitos, sim, mas não é possível que nós dizemos assim: não é possível que tudo que eu fiz deu tudo errado. Penso que por isso que Deus foi a Paulo e disse: Paulo, e é o que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você aqui: tenha coragem. É Deus dizendo para mim e para você assim: Paulo, você fez aqui em Jerusalém, mas a sua história aqui, o seu serviço não acabou aqui em Jerusalém. Eu vou te levar para Roma. É Deus dizendo para mim e para você assim:
tenha coragem, você não vai parar aqui, porque eu dou valor àquilo que você fez. Se você fez, para mim, Deus dando valor, eu quero que você continue fazendo, não só aqui, mas do mesmo jeito aonde eu te levar. É como se Deus estivesse dizendo isso: Paulo, jamais se permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. E é Deus dizendo para nós: não permita e não deixe Satanás jogar seta em você, que o que você fez anos atrás, meses atrás, ou dias atrás, ou até hoje, no tempo presente, não tenha valor. Não deixe. Quem coloca valor em lixo e transforma em luxo é Jesus. Quem coloca aquilo, quem faz daquilo que os outros diziam que era nada e faz se tornar tudo, é Jesus. E você só continua servindo, porque Ele ainda continua sendo o seu Senhor, e Ele tem cuidado do seu trabalho, e o seu trabalho não é vão no Senhor. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Que lição de encorajamento para nós, irmãos. Pois na hora da crise, quando bate o desânimo, não podemos permitir que nossa consciência remoa muito mais os erros do que os acertos. O Senhor sabe quando buscamos fazer o nosso melhor. Ele nos conhece, e a sua piedade deve servir como fonte de encorajamento para servi-lo. É o que ele diz à igreja, uma das igrejas da Ásia, lá, a Filadélfia: sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém fecha. Você tem até pouca força, mas ainda assim continua obedecendo a minha palavra e não negou o meu nome. Na hora da crise, quando chegarem os problemas, as crises, a vontade de parar, de entregar, busquemos encontrar encorajamento na piedade do Senhor. Ele abre para nós portas, mesmo sabendo que nós somos fracos, mas Ele nos capacita a obedecer a palavra que sai da boca dEle. O que requer de nós é que sejamos achados fiéis. E para tanto, Ele, com graça e misericórdia, Ele nos capacitará a sermos fiéis. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos? Quem são seus servos? Quem são seus servos? Sua esposa, seu marido, seus filhos, dos filhos, os pais, os avós, aqueles que estão, a comunidade, o seu bairro. Quem são os seus servos? Vou repetir: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhe dar o sustento a seu tempo? Ele vai dizer assim: olha o que ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que Ele confiará nele todos os seus bens, assim como, Edgar, fiel, fazendo para Ele, como se Ele estivesse presente, como se Ele estivesse recebendo, e de fato está. É como se Ele estivesse do seu lado. Estou fazendo para Ele. Bem-aventurado é, mais do que feliz será esse servo, diz o texto. A piedade de Deus é a fonte de encorajamento. E por último, o plano de Deus é a fonte de encorajamento. Além da presença, da providência e da piedade, há no texto o plano de Deus como fonte de encorajamento. Na noite seguinte, o Senhor pondo do seu lado disse: Paulo, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Sabe por que tantas vezes em meio às crises nós nos vemos desencorajados? Porque nós deixamos de pensar nos planos iniciais de Deus para nós. Nós começamos a olhar para nós primeiramente, nos resultados daquilo que nós fazemos.
e não mediante aquilo que Deus faz através de nós. Isso nos desencoraja, isso faz a gente desistir. E aí nós esquecemos de quem de fato nos chamou para a obra. Quando Deus nos chama, pode ser que percamos algumas batalhas, mas Ele nunca deixará que nós percamos a guerra. Nunca. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar ela. Veja que Cristo foi em pessoa a Paulo, Ele diz: Paulo, coragem, você não perdeu a guerra, eu quero você lá em Roma. Concentre-se no plano original de Deus. É Paulo de Deus dizendo: Paulo, os judeus não destruirão você. Há ainda muito o que fazer. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: ainda há muito para se fazer. Coragem. Coragem. Cristo trouxe à memória de Paulo o plano original em Atos capítulo 19. Do qual que era o plano de Deus para a vida dele. Portanto, não perca de vista. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. O sussurro de Cristo ao coração de Paulo na prisão fez o apóstolo recobrar o seu plano original. E isso lhe trouxe encorajamento. E Deus me deu essa palavra aqui essa semana, para trazer essa noite para você. Para dizer para você, ao seu coração, para te encorajá-lo a voltar ao plano e ao propósito que Deus tem para você. Não adianta nada ficar dando voltinha. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar igual Israel no deserto. E vai voltar para o plano original de Deus para você. Lembramos uma coisa: os problemas e as lutas, as críticas na minha e na sua vida, na nossa família, as pessoas que criticam o jeito que você educa o seu filho, educa a sua filha, a forma que você lida com o seu marido, no seu casamento, claro, se for antibíblico tem que falar mesmo. Mas críticas na família, na vida financeira, na vida ministerial, espiritual, vai acontecer. E uma coisa é, tem muita gente dentro da nossa própria casa, falo casa, família e familiares, que fala demais, critica demais, só abre a boca para desconstruir. Assim também há dentro aqui da igreja também, dentro da igreja, dentro da família na fé, do que chamamos corpo paroquial, do que chamamos de eclésia, igreja, do que chamamos igreja católica, no sentido de uma igreja reunida em todo o mundo, em todos os lugares. Tem pessoas assim, que só abre a boca para criticar, para falar mal, para jogar para a terra, mas nunca estende a mão para poder colocar de pé, para dar uma palavra de ânimo. Sempre vai haver isso aqui. Isso então não é motivo para mim e para você desanimar, desistir. Teve pessoas com Neemias, mas ele não parou para deixar de construir o templo, as muralhas. Teve Jesus também, mas ele continuou olhando para o plano original, que era a cruz. Paulo também da mesma forma. Vai aparecer, vai ter pessoas assim do nosso lado, entre nós, queira nós ou não, vai ter. Esse tipo de pessoas que fala que até serve, às vezes até lidera, até usa, fala o nome de Deus, como nós vimos muitas pessoas aí fora. Fala da forma que faz, mas muitas das vezes nem vai e não faz nem o dele direito e quer dar palpite no outro que está fazendo melhor do que ele. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Jesus não chamou para você fazer o serviço do outro. Jesus te chamou para você fazer o seu serviço. É o seu chamado que é para você cumprir. Não é para você cumprir o do outro. É para nós cumprirmos o nosso serviço com lealdade, com dignidade, dando o nosso melhor, com entusiasmo, com gratidão a Deus, ao nosso Senhor. Por quê? Porque o Senhor é Senhor dele também.
E o Senhor, este que talvez não está fazendo direito, ele vai ter que dar conta para o Senhor. Então, se você passa por isso, tudo, muitas das vezes, a notícia é boa para você. Serão consequência de estarmos fazendo precisamente aquilo que Deus mesmo nos chamou para fazer. É Deus dizendo para você, vai levantar de qualquer forma. Parece um jargão, né? Mas é. Vai levantar de qualquer forma pessoas para criticar, para falar, para destruir, para colocar para o chão, nunca para elogiar. Mas fica tranquilo, descansa teu coração. É Deus dizendo para você, continue, porque você está servindo do jeito certo, da forma que eu pedi, segundo a minha boa, perfeita e agradável vontade. Assim era a vida de Paulo, de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Assim é o plano de Deus para nós como encorajamento. Assim é o Spurgeon dizendo uma frase para a sua igreja: fortaleça-se, ó exausto irmão, trabalhador, porque o tempo de seu trabalho ainda não acabou, e o seu sol ainda não pode se pôr até que, como Josué, você não tenha terminado a batalha contra os amorreus. O antigo ditado é verdadeiro, e é para nós essa noite: você é imortal até que o seu trabalho tenha terminado. E Deus está te dizendo, o seu trabalho não terminou. O seu trabalho só termina quando eu te chamar aqui para cima. É bem provável que nem metade do seu trabalho tenha sequer começado, e portanto você vai se levantar novamente. Você vai romper, seja com o que for, com a depressão, com a enfermidade, vai romper com a preguiça, vai romper com o desânimo, vai romper com as desculpinhas farrapadas, em nome de Jesus, e você vai conquistar esses conflitos, e você ainda fará para o Senhor mais do que ainda você não fez. Amém? É como Jesus diz em Apocalipse: conheço as tuas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Fica de pé no seu lugar. E a palavra de Josué para nós aqui: não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que mandei você. Não é para você ser fraco. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Coragem, irmãos, coragem, é o que Deus diz para nós essa noite. É tempo de nós servirmos no nosso trabalho com zelo e integridade, e nós seremos galardoados por isso. A recompensa pode até não vir do líder, do pastor, do seu patrão, do seu pai, que você talvez esperava um reconhecimento, mas uma coisa é certa: certamente virá do Senhor, certamente. Cientes, Paulo diz em Colossenses 3, 24 e 25, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. E essa recompensa será a herança. E além da herança, teremos incluído o prazer de podermos gozar dos deleites dessa herança. Amém, meu irmão? Por quê? E como está aí? Por quê e para quem você faz? Qual é a sua motivação? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai.